Quero cumprimentar aqui minhas parentas indígenas, meus parentes indígenas, né, todos os guerreiros e guerreiras que estão aqui, todos os apoiadores, apoiadoras, aliados, né, também toda a imprensa que está aqui nessa audiência pública, e cumprimentar aqui, né, todos os colegas, né, os colegas da mesa, em nome da nossa deputada indígena, doutora Joênia Wapichana, né. Quero agradecer, né, pela articulação dessa audiência, né, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão da Amazônia, que articuladas pela Frente Parlamentar Mista em Defesa de Direitos em defesa de direitos indígenas, né, por meio da deputada Joênia, né, conseguiu organizar que a gente pudesse estar aqui hoje, né, conversando entre nós, conversando com o parlamento, né, e também com o executivo. Né, das várias vezes que eu já estive aqui nessa casa, eu sempre me dirigi ao parlamento, né, aos deputados, né, aos senadores aqui do Congresso Nacional. Mas hoje eu me sinto assim, um pouco mais motivada a falar, me dirigir ao Executivo. Porque os representantes do Executivo que aqui falaram trouxe aí nas suas apresentações assim, uma carga de preocupação pelo seu tom, né, do que é a intenção deste governo. Nós resistimos 5 séculos. Chegamos ao século XXI por conta da nossa resistência. E o ano de 2019 nos recebeu num contexto muito grave, onde, mais uma vez, volta à tona esse termo do integracionismo, da transversalidade, dos índios tem que ser que nem nós. Então, são hoje termos que causam muita preocupação para nós, povos indígenas, quando temos a nossa identidade questionada. Porque esse termo integracionismo, Davi, ele coloca todo mundo no mesmo padrão, no mesmo patamar. Nós somos povos indígenas. A Constituição Federal já reconheceu o termo povos indígenas e respeita as nossas formas de organização social própria, os nossos modos de vida. Não é possível que um governo queira mudar os termos da Constituição Federal e agora dizer que os indígenas, para ser cidadãos, têm que ser integrados à sociedade. Que sociedade este governo tem a nos apresentar? Nós já somos cidadãos. O que nós queremos é o respeito a essa diversidade de povos que tem no Brasil. A gente luta e defende esses territórios com base no direito constitucional, mas nós sabemos que o nosso direito se antecede muito antes da Constituição. São direitos originários, são direitos sagrados. Nós temos muita preocupação quando nós temos um corpo aqui do Executivo que traz uma afirmação de que o indígena tem prioridade neste governo. E quando coloca representações indígenas para assumir pastas importantes, mas que não são indígenas, que têm compromisso com a pauta dos povos indígenas. Não basta se assumir, dizer, eu sou indígena. Não basta. Tem que ser indígena, tem que conviver, tem que saber, tem que conhecer. Não basta assumir as pastas para estar lá e na hora que nós estamos aqui trazendo as nossas pautas, esses que se dizem indígenas estão lá conivente com essa política injusta desse governo.
É muito preocupante quando você diz, Davi, que a ministra Damares ama os indígenas. Que amor, que tipo de amor é esse? Que ela quer adotar com nós, povos indígenas, quando tem um governo que diz povos indígenas hoje, nas suas terras, são iguais a animais em zoológico. É esse o governo que diz amar os índios? Quando vocês chegam aqui, quando chega o presidente do INCRA e diz que são os índios autênticos que vão ser escutados. Qual é o parâmetro que vocês estão usando para dizer quais são os indígenas autênticos? Quais são os indígenas de bem? Qual é o parâmetro que vocês estão adotando para dizer quem nós somos? Nós estamos aqui, movimento indígena, com representações de todo o Brasil, das 5 regiões. Estamos aqui, todos articulados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que você disse que não vão receber, porque só vão receber a organização que tem CNPJ. Nós não precisamos de CNPJ. A Constituição garante, a Constituição reconhece as formas de organização social própria de cada povo. E é por isso que a gente chega a Brasília. São 15 anos, 15º acampamento Terra Livre. Como é que esse governo se preparou para nos receber? Como foi? Qual foi o amor demonstrado desse governo para os povos indígenas? Autorizou a Força Nacional para receber o acampamento Terra Livre. O ministro Sérgio Moro publicou esta portaria e disse que a pedido do GSI para impedir movimentação na esplanada. Por que vocês têm medo de nós? Que medo é esse? Por que se nega a dialogar e a respeitar direitos constituídos? Governo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, né? Ainda deputado, ele fez uma afirmação grave, que poderia ser entendida como um crime. Ainda deputado em 96, ele disse: a cavalaria brasileira é incompetente. Competente é a cavalaria norte-americana, que conseguiu exterminar todos os índios. E hoje eles não têm mais esse problema. É esse o amor que esse governo diz ter pelos povos indígenas? Vocês falam que a gente não precisa de terra. Vocês falam que a gente tem que ter o direito de produzir. A gente já tem. Nós temos centenas de iniciativas próprias realizadas pelos povos indígenas. São centenas de iniciativas de produção. Mas vocês não querem enxergar. Vocês não querem conhecer. Vocês estão adotando apenas um único modelo. Vocês querem apenas adotar o modelo que interessa a vocês. O modelo que arrenda, que explora a mineração, que destrói, que favorece as monoculturas, que favorece o agronegócio, porque vocês têm que cumprir seus acordos. Nós não queremos saber dos acordos entre o poder político e o poder econômico. Nós não queremos saber. O que nós queremos são nossos direitos sendo respeitados. Nós queremos a garantia da nossa diversidade, dos nossos modos de vida. Nós não queremos que nenhum governo venha dizer o que nós queremos e quem nós somos. Todos nós, indígenas, que estamos aqui, somos povos originários. E é assim que a gente quer ser reconhecido e respeitado. Dizem que a gente não precisa mais de terra, que tem que ser integrado. Mas o governo Bolsonaro vai nos Estados Unidos, com a pastinha debaixo do braço, negociar esses mesmos territórios.
Por que essa intenção, então, de dizer que a gente não precisa? Não é porque está preocupado com a melhoria de vida, não é. É porque estão de olho nesses territórios para negociatas, para vender para os Estados Unidos, para vender para o estrangeiro. Como a base de Alcântara, centenas de quilombolas estão sendo expulsos, acabando com os quilombos, para poder deixar ali um território agora para os Estados Unidos. Para negociar a Amazônia. Bolsonaro disse, na sua campanha, que no seu governo não haveria 1 centímetro de terras demarcadas para povos indígenas. Quando ele foi perguntado, numa outra ainda reunião em campanha, o que Bolsonaro respondeu? Desculpa, eu errei. Não é centímetro, é nenhum milímetro. É esse o governo que vocês dizem que estão preocupados com os povos indígenas? É esse o governo que diz que nós indígenas somos prioridade porque tem uma representação indígena na Secretaria Nacional do Ministério da Mulher, Direitos Humanos e da Família, que diz que tem um presidente da FUNAI que se diz indígena, que nem sabe qual a sua origem, nem sabe de que povo ele é. Um vice-presidente que também se registrou na candidatura como indígena, que também não sabe de onde veio e ainda disse que o Brasil não está melhor porque adotou a índole do índio e a malandragem do negro. É esse o vice-presidente. É assim que ele se dirigiu a nós. Eu gostaria muito, muito, de aproveitar esse momento aqui para falar de nós, das nossas culturas, da nossa diversidade. Eu queria muito falar aqui dos nossos modos de vida, o quanto que a gente preserva o meio ambiente, o quanto que esse planeta depende de nós, que com o nosso modo de vida por si só protege. Se acabar com os povos indígenas, acabar com os territórios, não tem nenhum de vocês que se salva. E é exatamente esse modo de vida que garante, inclusive, a água, a chuva, que irriga as lavouras de vocês, as lavouras do agronegócio. Que perigo a gente representa para esse país? Eu queria muito ter tempo para falar do papel dos povos indígenas no Brasil e no mundo. Inclusive, o tema dessa audiência é esse, né? O papel dos povos indígenas na proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E falar também das consequências da medida provisória 870. Mas eu não tenho tempo para falar disso. Nós não temos tempo para chegar em Brasília e falar de nós. Porque nós temos um papel fundamental de enfrentar este governo para impedir o resgate da velha matriz colonial que dominou, que matou, que exterminou nossos povos. O nosso papel hoje é esse, de lutar contra a volta de um período sangrento que matou muito de nossos povos, que reduziu populações. Nós não queremos aqui, de jeito nenhum, agradecer a um presidente que se refere à ditadura, que exalta a ditadura, querendo comemorar, fazer aniversário, justamente nesse período que matou mais de 8.000 indígenas. Para nós, hoje, o termo integracionismo representa isso. Porque quando nega os nossos territórios, estão negando os nossos direitos à existência. Não nos matam somente quando nós somos atingidos pela bala. Nos matam também quando tira o território. Isso é o etnocídio. Porque querem nos impedir de nós vivermos a nossa cultura, as nossas tradições. Este governo está assim, começado por esta marca do genocídio, do etnocídio e do ecocídio. Porque quando nega o direito também à proteção, à preservação ao meio ambiente, está cometendo o ecocídio. E nós chegamos aqui, nesse lugar,
que se diz ainda a casa do povo, infelizmente a constatação é que este lugar aqui ainda sofre de povofobia. Tem medo de gente, tem medo de povo. E eu quero concluir aqui dizendo, mais uma vez, que nós lutamos sim pela volta da FUNAI para o Ministério da Justiça. Nós queremos que seja feita justiça aos povos indígenas. FUNAI inteira, não pela metade. Está aí a campanha. Nós estamos aqui para dizer também que a gente não vai aceitar a municipalização da saúde indígena. Nós queremos ser respeitados enquanto cidadãos, mas cidadãos livres dentro dos nossos territórios. Se querem uma demonstração clara de amor, demarque nossos territórios. Essa é a prova maior que esse governo poderia dar para nós. Ao presidente do INCRA, para fazer jus, para fazer justiça, devolva essa pasta. Devolva a pasta da demarcação das terras indígenas para o Ministério da Justiça. É lá o órgão que tem as condições de cumprir esse papel institucional. Não é questão de demarcação de terra indígena, não é questão nem moral, nem religiosa, como é o papel do Ministério da Família. Nós não queremos mais ver esse organograma. A gente já cansou de assistir esse organograma que não diz nada. Apresenta pasta, apresenta 7 secretarias, super ministério e está fazendo o quê? O que tem a mostrar até agora para nós? O que foi feito? Nada. Quando forem chamados para audiências, reuniões, comissões que tenha presença indígena, por favor, não apresente mais esse organograma. Apresentem propostas, apresentem ações. É isso que a gente quer. É isso que a gente espera. Ou seja, vão trabalhar e parte de propaganda. E para concluir, eu quero deixar registrado aqui um pedido. Para que aquele corredor ali das exposições seja colocado ali as fotos dos nossos parentes, nossas parentes indígenas, que foram torturados e mortos no período da ditadura. Ali, para todo mundo ver, para todo mundo saber, para essa casa aqui conhecer o que foi esse período para nós. E que nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Não vamos permitir mais nenhuma gota de sangue indígena nesse país. Vamos enfrentar com nossas forças, com nossas armas. E as nossas armas é a nossa espiritualidade, a força da nossa ancestralidade. Vamos juntos, gente, vamos juntas. A terra pede socorro. Os povos indígenas estão na linha de frente. E por fazer essa luta tão justa, nós estamos na mira. Na mira de todos aqueles que querem destruir nossos territórios. E não sabem que destruindo os territórios estão destruindo a si mesmo. Nós estamos aqui para ensinar. Estamos dispostos, milenarmente os povos indígenas têm dito, a sabedoria ancestral é a salvação do planeta. Obrigada.